Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar com a nutricionista esportiva Márcia Bernardes, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. A Márcia que é nutricionista do Bauru Basquete, o time aqui de Bauru, e vai falar um pouquinho para a gente como que é o dia a dia desse trabalho, especificamente no esporte, né, Márcia? Como é que é o trabalho que você faz com o time? Para ser nutricionista de um time de basquete, né? Bom, no basquete, assim como em qualquer esporte coletivo, eu acredito que o nutricionista tem um papel super importante no rendimento, né, do atleta e principalmente no processo de recuperação, porque tanto a alimentação quanto a suplementação estão diretamente envolvidas nesse processo. Então, meu trabalho é alimentar e suplementar os atletas, né, individualmente e coletivamente. Então, no início da temporada, a gente faz um atendimento individual de todos os atletas. Cada um recebe o seu plano alimentar individualizado, que ele vai ter tudo que ele precisa comer, né, ao longo do dia, nos dias de treino, nos dias de não treino, o que ele deve preferir evitar nos dias de jogo. E com isso a gente vai mantendo uma alimentação individual. E a gente tem algumas coisas que a gente orienta para os dias de jogos, principalmente nessa rotina agora, né, das últimas semanas que a gente tem muitos jogos em poucos dias. A alimentação é de extrema importância, assim como a suplementação, para que eles consigam estar bem recuperados para o próximo jogo. Você falou no finalzinho, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão, porque um cidadão comum que não é esportista procura uma nutricionista, às vezes para emagrecer, alguns para engordar um pouquinho, né? Mas para o atleta, qual que é o objetivo principal, além de preparar para o jogo estar bem ali em quadra? Olha, o objetivo principal para o atleta é também o mesmo de uma pessoa individual. Por exemplo, quando eles chegam, né, numa pré-temporada, eles estão retornando de férias, então às vezes eles precisam também de uma alimentação para emagrecer um pouquinho, perder gordura, para ganhar um pouco de massa. Então, a primeira função da alimentação vai ser corrigir, né, essa necessidade de uma composição corporal ideal para o esporte, assim como para uma pessoa que não é, né, atleta e procura um nutricionista, que geralmente tem esse objetivo de composição corporal, no sentido de ter uma estética boa. Então, para o esporte a gente precisa disso, não pela estética, e sim pelo rendimento. Então, inicialmente, o trabalho tem esse objetivo e depois que a gente passa desse período de pré-temporada, que é um período de preparação mais da parte física, né, e a gente foca na alimentação também ideal para que o atleta retorne à sua forma, que geralmente ele acaba perdendo um pouquinho no relaxo das férias, que é natural e até saudável, e depois a gente foca no rendimento. Então, estar bem alimentado para render todo o jogo, né? Não sentir aquela fadiga, aquele cansaço e conseguir se recuperar para estar pronto para o próximo jogo. E como é que é entre um jogo e outro? Existe assim algum trabalho específico? Se o jogo é mais espaçado entre o outro, se um é no outro dia, muda muito a alimentação? Como é que é esse trabalho mais específico com relação à rotina de jogos? Olha, a alimentação não muda muito, assim, a gente tem uma orientação padrão para que eles façam uma refeição antes do jogo, né, eles têm uma refeição, se eles estão aqui, se o jogo é em Bauru, eles comem em casa, se o jogo é fora, eles comem praticamente a mesma coisa no hotel e vão para o jogo, e chegando lá, dentro do vestiário, eles têm a hidratação, a suplementação, que é de extrema importância, né, então a gente tem algumas formas de fornecer mais carboidrato para esse atleta, porque às vezes o horário que ele comeu, né, até a hora que ele vai entrar em quadra, já é um horário que ele precisa de um suporte maior de carboidrato. O carboidrato para o atleta é o mais importante dos nutrientes, porque é ele que fornece energia, né, para o jogo, para o treino, para que ele renda. Então a gente fornece através de suplementos de carboidrato em gel, as bebidas isotônicas, para que o atleta esteja mais bem alimentado de carboidrato. Nos intervalos, né, de um quarto para outro, isso também é feito. E no final, assim que acabou o jogo, o atleta é orientado, né, pelo preparador físico, que acaba sendo olhado da nutricionista dentro do vestiário, né, acho que por ser mulher, acaba a nutricionista não entrando para fazer esse trabalho, a gente conta muito com a parceria com a preparação física. Então, o atleta é orientado a se reidratar, eles desidratam muito no jogo, né, então, com a água e as bebidas isotônicas, e a gente faz uma suplementação de recuperação. A gente precisa começar no pós-jogo, né, no pós-treino, a recuperação imediatamente, porque a gente tem ali, nos primeiros minutos depois,
um aporte maior de hormônios anabólicos, que são os hormônios que ajudam nesse processo de recuperação. Então, se a gente alimenta ali naquele horário e suplementa quando é necessário, a gente tem uma recuperação melhor para que o atleta esteja pronto para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, às vezes já é outro jogo, ou então tem treino, né? Então, os atletas têm que estar sempre bem alimentados para que possam se recuperar. E aí, ele chegando em casa ou retornando para o hotel, ele vai fazer uma refeição completa, que geralmente é o jantar, né? E aí ele vai comer bem, comer uma refeição normal, para que ele tenha a continuidade desse processo de recuperação. Você que está lá no dia a dia, pode até parecer, essa pergunta pode ser esquisita, mas para quem está em casa às vezes fica na dúvida, como é que faz para o atleta seguir tudo que você programou para ele comer? Lógico, você não vai acompanhar ele no restaurante, você não vai estar com ele no vestiário, como você falou, no dia a dia, eles se alimentam no próprio clube, dá para deixar essa alimentação. Como é que é essa questão de alimentação, seguir a regra que você passa? Olha, quando eu elaboro o plano alimentar do atleta, né, que é individualizado, eu observo muito o hábito dele. Então, eu tento mudar o mínimo possível para que a aceitação da dieta seja fácil, né? Então, o que eu observo? Qual é a estrutura que esse atleta tem? Ele é casado, ele tem esposa, ele tem uma empregada, ele tem alguém para cuidar dele, ele tem disponibilidade de ir para a cozinha, cozinhar, ele tem disponibilidade de um restaurante bom, né, perto de casa para comer. Então, eu tento fazer o plano alimentar o mais próximo da realidade desse atleta, vou mudando ao longo da temporada, aos poucos, para que ele chegue no ideal, e acho que isso facilita o processo, né? Quando a gente cria um plano alimentar mais próximo da realidade do atleta, a gente consegue que a adesão seja maior. Então, eu observo isso. É um atleta que mora sozinho, vai ter que se virar, então não vou colocar para ele uma melancia, um abacaxi, que é uma fruta que ele vai ter que descascar e picar, vou colocar uma maçã, uma banana, que é uma fruta mais prática. Então, eu tento observar tudo isso, né? Qual que é a disponibilidade do atleta para que ele possa ter uma adesão boa à dieta, porque eu falo que a dieta boa é a dieta que ele consegue seguir, né? Então, tem que ser uma dieta prática. Então, sendo uma dieta prática e contando com as esposas, às vezes elas fazem contato comigo, né? Ou a própria empregada, às vezes é necessário ir na casa do atleta e orientar, né, a empregada. Às vezes os hábitos são muito diferentes, então a gente precisa fazer esse tipo de orientação, mas geralmente eu mando uma orientação, as esposas às vezes fazem contato por e-mail ou no jogo. Ah, não achei aquilo que você me falou, onde que eu posso comprar? Então geralmente eu estou sempre orientando e fazendo esse contato nas dúvidas que eles têm. E o retorno disso, feedback, para saber se está mesmo seguindo, esse acompanhamento a longo prazo? Porque lógico, quando você passa, acho que tem esse contato, essa dificuldade no comecinho, e depois vira automático. Você faz um acompanhamento disso? Bom, então como que a gente funciona? A nutrição precisa sempre da parceria com a preparação física. Igual eu já tinha falado, tanto para o indivíduo comum quanto para o atleta, a gente preocupa com a composição corporal, a gente acompanha a evolução da alimentação através da evolução dele de composição corporal. Então, qual era o objetivo daquele atleta? Perder gordura e ganhar massa magra? Ou só perder gordura? Então, através da avaliação da composição corporal, que é feita através do percentual de gordura, com a plicometria, a gente consegue ver se o atleta ganhou gordura, perdeu massa magra e direcionar a evolução da nutrição. Então, foi bom? Foi bom porque funcionou a dieta ou porque o atleta seguiu ou não foi viável, né? Então, através da composição corporal, a gente vai monitorando a evolução desse atleta. E através das respostas que a gente tem dele mesmo em relação ao cansaço no treino, ao cansaço no jogo, a gente vai monitorando e, se for necessário, fazendo ajustes na dieta. É interessante essa questão, né? Porque bem, como você falou, o trabalho não dá para fazer sozinho, tem que ser junto com o preparador físico. Tem que ser junto, né? No esporte a gente precisa sempre de uma equipe multidisciplinar unida para trabalhar, né? Então a gente consegue o resultado um através do outro e a evolução também, então a gente trabalha sempre em parceria. E isso deve tornar dinâmico também o seu trabalho, porque hoje ele pode ter que ganhar massa, amanhã perder... Exatamente, os objetivos assim, ao longo da temporada vão mudando. Então, por exemplo, um atleta que tem uma tendência maior a ganhar gordura, às vezes ele volta de férias um pouco mais gordinho, a gente faz um plano alimentar para que ele perca essa gordura. Perdeu gordura? Ok, então não precisa ser tão mais restrito, né? Apesar que também ele começa a jogar muito, então ele precisa de mais carboidratos, então a gente libera algumas coisas, acrescenta algumas coisas, então muda um pouco, né? Então perdeu muita gordura, já precisa ganhar um pouco de massa, né? Ou precisa das duas coisas, ganhou massa o suficiente, já não precisa ganhar mais, porque o peso é muito importante para o atleta, né? Então a gente vai monitorando isso ao longo da temporada e os objetivos vão mudando ao longo da temporada, né? É assim que funciona. E particularmente aqui no Bauru Basquete, que é uma sensação aqui na cidade, né? Todo mundo que mora aqui é apaixonado pelo basquete, pelo menos a grande maioria. Como é que são os atletas? Vamos fazer uma fofoquinha aqui, eles seguem? Não, eles são até bem disciplinados, assim, eu tive um resultado muito bom. Eu cheguei agora, tem 3 meses que eu tô aqui,
E a gente tem atletas muito sérios aqui, atletas de seleção brasileira, são né? Muito profissionais, né? E até os que são daqui, meninos que começaram no Bauru, são muito responsáveis. Eu senti, a gente tem um grupo muito responsável, muito consciente, e eu tive um resultado muito bom com a maioria deles, né? A gente teve atleta que perdeu toda a gordura que precisava perder e não perdeu nada de massa magra. Foi muito bom o resultado, de uma forma geral. E como é que faz para perder gordura e não perder massa magra? Fiquei curioso agora. Então, o ideal é que, para perder gordura, como que é a característica da dieta? Ela vai ter pouca gordura, né? Menos carboidrato e um pouco mais de proteína. E para não perder massa magra junto, que é uma coisa até bem difícil, tem que estar fazendo a musculação, que é o que vai ajudar, né, a ganhar um pouquinho de massa e não perder, e comer nos horários certos. Porque quando a gente fica muitas horas sem se alimentar, nosso organismo acaba utilizando massa magra como fonte de energia, não utilizando gordura. Então, assim, não pular muitas horas, né? Por isso que a gente recomenda comer a cada 3 horas, então comer nos horários certos e fazer o treino direitinho. Então precisa sempre da parceria com a preparação física, fazer, né, o treino de musculação para não perder massa magra. Você falou que chegou há pouco tempo aqui em Bauru, 3 meses, você trabalhava no Atlético Mineiro, isso? Trabalhava no Atlético Mineiro antes, depois trabalhei no Minas Tênis Clube, então no Atlético Mineiro era só o futebol. Eu era responsável pelo adulto e pelas categorias de base. Depois tive um desafio muito maior, que foi o Minas Tênis Clube, onde eu tinha 1000 atletas, 8 modalidades esportivas diferentes, esportes individuais e coletivos. E foi uma experiência muito boa. Lá que eu comecei a trabalhar com basquete, era um dos 3 esportes coletivos que a gente tinha lá. A gente tinha também o futsal e o vôlei, masculino e feminino. E fiquei com uma bagagem muito boa, né? Então, acho que a grande diferença é esporte coletivo ou esporte individual. A gente tem aí uma diferença no atendimento, assim, na forma de trabalhar. Eu fiz essa pergunta exatamente para isso. Quais são as diferenças entre as modalidades, entre o esporte individual e coletivo? Tem muita diferença? Olha, os esportes coletivos em si, a maioria são bem parecidos, né? A gente consegue fazer esse trabalho que eu falei que faço aqui no Bauru Basquete, que é o trabalho individualizado do plano alimentar de cada um, a suplementação que a gente faz de forma coletiva, as orientações porque eles vão comer em casa ou no hotel antes do jogo e no pós-jogo para esse processo de recuperação. Agora, nos esportes individuais, é muito mais individualizado mesmo, né? Porque aí depende qual é o tipo de atleta. Por exemplo, dentro da natação, a gente tem o atleta fundista, que é o que nada provas longas, e a gente tem o atleta que nada provas curtas, então já muda muito, porque o tipo de treino é diferente, né? O percentual de gordura que ele precisa ter é diferente, então a gente já tem mais individualidades para poder trabalhar. Então, por exemplo, o judô é um esporte que a gente tem que trabalhar individualmente com peso, né? Então, a gente não preocupa só com a composição corporal, a gente tem que preocupar se o atleta está no peso. Então, o principal é isso, porque eles competem por categoria de peso. Então, tem aquela luta contra a balança diária, que já é um fator estressante para eles diariamente. Na ginástica, né? Na ginástica artística e de trampolim, a gente tem atletas muito fortes e com um percentual de gordura muito baixo. Então, assim, a gente tem mais particularidades nos esportes individuais. E a gente não faz essa alimentação coletiva, porque aí cada um vai disputar a sua prova num horário diferente do outro. Então, a orientação é só individual mesmo. Então, acaba dando muito mais trabalho, né? Porque a gente tem que acompanhar de perto cada um, e às vezes é uma equipe de 40 atletas, né? E aí acaba que o trabalho é individualizado e é muito mais volumoso. Tem uma categoria que é mais difícil, uma que você gosta mais de trabalhar? No esporte, nesses variados? Não, mais difícil, eu acho assim, o judô é um esporte que dá bastante trabalho, né? Eu acho que exatamente por isso foi um esporte que eu trabalhei muito de perto, tive muito sucesso lá no Minas, fomos campeões várias vezes. É muito prazeroso, né? Também quando a gente tem a vitória, mas dá muito trabalho por isso, pela necessidade de controlar o peso diariamente. A gente tinha pesagens semanais, né? Então, e o peso é um fator que pode exatamente, né? Se o atleta chegar para competir e não tiver no seu peso de competição, né, ele tem um limite assim, de 50 a 100 gramas para a sua pesagem. Se ele não tiver no peso, ele vai competir na categoria acima. Então, a categoria acima é 2, 3, 5, às vezes 10 quilos a mais. Então, não é vantagem para o atleta. Então, o judô foi um esporte que, assim, eu acho que o que te dá mais trabalho, você acaba também tendo mais prazer em trabalhar e mais resultado. Foi um esporte que eu gostei muito de trabalhar, a natação também, né, por a gente ter essa diversidade de ter os que nadam fundo e os que nadam provas rápidas. Eles treinam muitas horas por dia, né? Então a gente tinha, por exemplo, lá no Minas as categorias de base que tinham necessidade de treinar 2 vezes por dia e
os adolescentes estudavam, então eles tinham treino de madrugada, que é uma coisa que ninguém imagina, né? O atleta treina de 5 às 6h30 da manhã para estar na escola às 7. Então, o que esse atleta vai comer às 4h30 da manhã? Então, é um desafio muito grande. Então, o esporte individual te desafia mais, eu acho que tem essa diferença. Mas o esporte coletivo é prazeroso também, essa coisa do contato com todo mundo, né? Acho que em termos de torcida, igual a gente vê a panela de pressão lotada, é muito mais expressivo, né, do que o esporte individual. Então, acho que é bacana de todas as formas. Acho que o esporte em si é viciante, né? Eu saí do Atlético, fui para o Minas, agora estou aqui, cada dia um desafio diferente. E, de certa forma, estar no esporte é muito prazeroso. Agora, deve ter alguma coisa em comum. Se você fosse falar por uma plateia de esportistas de várias modalidades diferentes, deve ter alguma coisa ali que se iguala, né? Tem muita coisa. O que é o básico para o atleta profissional? O que você diria para um atleta profissional? Bom, o básico, assim, tem umas orientações gerais que eu falo para todos os atletas, que é uma coisa que serve para todo mundo, que é comer a cada 3 horas, né? Não pular refeições. Então, o atleta, diferentemente do indivíduo comum, ele está sempre em processo de recuperação, né? Então, todos eles treinam pelo menos 2 vezes ao dia. Às vezes, eles têm 3 treinos diferentes, porque eles têm a musculação, tem um treino de quadra, à tarde eles voltam para a quadra. E a gente só tem a recuperação completa do nosso corpo a partir de, no mínimo, 24 horas depois do treino. Então, eles nunca têm 24 horas de um treino para o outro, né? Então, eles têm que comer nos horários muito mais importantes do que uma pessoa comum, porque cada refeição vai fazer parte do seu processo de recuperação, né? Então, comer bastante carboidrato, mas carboidrato de fontes mais saudáveis, então de preferência os integrais, né, que são mais saudáveis. As frutas, é muito importante a variedade, mais do que a quantidade, porque na variedade a gente garante variedade de nutrientes. Então, eu sempre oriento comer frutas diferentes ao longo do dia para ter acesso a nutrientes diferentes. Então, quando a gente come só as mesmas, a gente está tendo acesso àqueles nutrientes e deixando de ter acesso a vários outros que a gente poderia ter, né? Então, é importante essa variedade. Às vezes, a gente é apegado a comer sempre as mesmas e fala que é prático, mas, né, não se ligou que pode variar. Então, essa variedade é importante de nutrientes. Comer proteínas de boa qualidade. A proteína para o atleta é de extrema importância para a recuperação muscular, né? Então, comer proteínas magras, né? Então, as carnes brancas de preferência, sem gordura, os leites e derivados que são fontes de proteína, de preferência também sempre magros, para ter sempre acesso à proteína. E redistribuir, uma coisa que eu percebo muito, que é muito comum, é que às vezes os atletas não comem, né, carboidrato e proteína nas refeições e comem às vezes muito carboidrato num horário, muita proteína em outro, e para o nosso organismo é importante ter isso fracionado ao longo do dia. Então, quando a gente fraciona, a gente tem um aproveitamento melhor dos nutrientes. Então, na maioria das vezes, o que eu corrijo na alimentação deles é melhorar a distribuição de proteína. Às vezes, come pouca proteína no café da manhã, que é um horário que ele está em jejum de muitas horas, precisa comer bem e vai para o treino, e aí depois compensa no almoço, né? Come 2, 3, 4 bifes, que é a fonte de proteína da refeição, e depois, no lanche da tarde, que é pré-treino de novo, come só uma barrinha de cereal e vai treinar, né? E aí é pouco. Então, assim, acho que esse fracionamento dos nutrientes ao longo do dia para que o organismo tenha um aproveitamento melhor, isso eu acho que é comum para todo mundo que pratica atividade física e o esporte. Eu vou te perguntar agora para os amadores, né? Mas eu acho que é praticamente a mesma coisa. Em Bauru, então para a gente modificar um pouquinho, em Bauru, as pessoas que praticam esporte no dia a dia, agora começando a onda de calor muito forte, né? Que Bauru é famosa por ser uma cidade quente, verão chegando aí também, ainda estamos na primavera, mas já com calor muito forte. Quais são as orientações para quem não é profissional, mas gosta de fazer uma caminhada, joga um futebolzinho ao final de semana, ou pratica algum esporte de vez em quando? Olha, acho que o mais importante para as pessoas, né, comuns é tentar nunca ir para atividade física sem fazer uma refeição anterior. A gente percebe que pelos modismos hoje em dia está em alta fazer o aeróbico em jejum, né? As pessoas que praticam atividade física regular ou o atleta de fim de semana que vai jogar uma bola, não aderir a essas coisas da moda, né? Então, tem muito modismo, todo dia tem uma dieta da moda diferente. Então, o básico, né? Comer um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, preocupar com a hidratação. Então, aqui é muito quente, realmente muito seco. E às vezes as pessoas não ficam atentas à hidratação. Durante o horário que ela está treinando, ela se hidrata porque ela sente sede, mas no restante do dia ela não se hidrata bem. Então é importante se hidratar durante todo o dia para que vá para a atividade física bem hidratado,
né? Então, tem gente que fala assim, eu não bebo água porque eu não sinto sede. A sede já é um mecanismo desencadeado pelo processo de desidratação, então não tem que esperar sentir sede. Então, assim, durante o treino se hidratar bem no restante do dia para estar bem hidratado para a próxima atividade que for realizar, né? E comer sempre antes da atividade física para ter energia e depois para ajudar no processo de recuperação. Não precisa fazer aquele prato enorme também para ficar pesado, com certeza, né? Exatamente. Assim, tem algumas coisas que a gente recomenda evitar logo antes da atividade física, que são coisas que demoram no processo da digestão, que é a fibra em excesso e a gordura em excesso. A gordura porque é uma molécula grande que demora para ser quebrada. E a fibra, ela fica muito tempo no nosso trânsito gastrointestinal. Então, dá aquela sensação de que você está saciado ainda, né? Então, evitar muita fibra. O que é fonte de fibra, né? As frutas com casca, os cereais integrais, né? Então, evitar que tenha tudo isso na mesma refeição. E a gordura. Então, por exemplo, se eu vou comer uma proteína, que eu preciso comer antes, que seja uma proteína magra, né? Então, por exemplo, se é um recheio de sanduíche, que seja um queijo branco, né? Um frio mais magro, um presunto ou um peito de peru, que aí vai ter uma quantidade menor de gordura. Se for um leite, que também é fonte de proteína, que seja um leite desnatado ou semi-desnatado, iogurte é a mesma coisa, para que a gente tenha proteínas magras, ou seja, menos gordura, para que não tenha essa digestão lenta, né? E para que o organismo também possa se preocupar, né, que a corrente sanguínea fique voltada também para a atividade física e não só para o processo de digestão, né? Então é importante comer coisas saudáveis que vão nutrir, mas que não sejam pesadas. Tá certo, Márcia. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, agradecer também ao Bauru Basquete, né, que ajudou a gente nessa entrevista. Muito obrigado mesmo. As dicas que foram valiosas, não só para os esportistas, mas para quem faz um esporte de vez em quando. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade e um abraço a todos. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.